Tudo bem, gás nobres? Nós vamos continuar o nosso conteúdo muito legal de propriedades coligativas das soluções. Então, sobre propriedades coligativas das soluções, hoje nós vamos falar um pouquinho do diagrama de fases, tá? Então, ó, o diagrama de fases, ele já está falando da mudança de fases ou mudanças de estado físico. Mudança de estado físico de quem? Das nossas soluções, né? Que inicialmente a gente sabe que ela vai estar líquida. Então é o seguinte, ó, coloque em mente que o seu diagrama de fases, ele vai ser sempre pressão em ATM, atmosfera, e ele vai estar sempre a temperatura em graus Celsius, beleza? Ele é dividido no seguinte aspecto, ó, pensa aqui no desenho. Essa parte aqui, esse campo, vai representar o estado sólido da matéria. Esse campo aqui, ó, essa partezinha, vai denominar o estado líquido da matéria. E essa outra parte aqui, ó, essa parte daqui de baixo, vai denominar o estado gasoso ou vapor. Então, vamos pensar o seguinte. Professora, e esse ponto aí do meio que você colocou, negrinho, né? Destacado em negrito. Esse daqui a gente chama de ponto T. Ou ponto que a gente chama de ponto triplo, tá? É o encontro dos três estados físicos da matéria, do sólido, do líquido e do gasoso, beleza? Então, esse ponto aqui, ó, a gente chama de ponto triplo ou ponto T. Então, agora vamos lá. Mas, professora, qual a importância do diagrama de fases pra gente aqui no capítulo de propriedades coligativas? Pensa o seguinte, digamos que ele te fale que houve uma mudança de estado físico, né, ó, o sentido da setinha, de sólido para líquido. Sólido para líquido, a gente sabe que essa curva aqui, então, vai se chamar fusão, beleza? Mas digamos que ele te diga que a mudança foi de líquido para sólido, ó, o sentido da setinha. Se ele foi de líquido para sólido, aí você iria dizer que esse processo aqui é o processo de solidificação, ok? Então, ó, processo de sólido para líquido, ó, o caminho da setinha, fusão. Agora, de líquido para sólido, ó, o caminho da setinha. Então, seria solidificação, ok? Agora, vamos lá, vamos olhar aqui o diagrama. Digamos que a setinha esteja saindo aqui do líquido e vai vir para o gasoso. Se eu estou no líquido e passo para gasoso, ó, líquido, passei para gasoso. Do líquido para gasoso é um processo de vaporização ou ebulição, certo? Agora, digamos que eu vou passar esse processo do gasoso para líquido. Tem como passar do gasoso para líquido? A mudança de estado físico? Tem. Se eu passar de gasoso para líquido, a gente vai chamar isso aqui de condensação ou liquefação, beleza? Agora vamos lá. Vamos analisar aqui, ó. O próximo caminho vai ser de quem? De gasoso para sólido. Tem como eu transformar direto de gasoso para sólido? Tem, é o processo direto que a gente chama de sublimação. Então, o que que acontece? O diagrama de fases, normalmente ele vai vir um gráfico, vai vir pontos ou vai vir setas para vocês, né? Como eu fiz aqui para vocês. E você vai ter que indicar as mudanças de estado físico, de um estado para outro. Então, ó, outra coisa, só para complementar, poderia ser o caminho direto, né? E poderia ser o caminho inverso. O direto é sublimação e esse é sublimação reversa. Mas eu vou colocar os dois o nomezinho de sublimação, beleza? Então, pensa o seguinte. No diagrama de fases, a gente vai ter o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso.
E o que vai acontecer entre eles é a mudança de estado físico, a mudança de um estado para outro. Então, vocês têm que se ligar nas mudanças, né? E anotar certinho o que vai acontecer de um para outro. Então, é só pensar o seguinte, ó. Vou fazer uma observação para vocês. Vamos colocar aqui do lado. Certo? A mudança de sólido para líquido, a gente chama de sólido para líquido, fusão. Agora, o processo inverso, de líquido para sólido, a gente chama de solidificação. Agora, vamos lá, qual é a outra possibilidade que pode existir? De líquido para gasoso. De líquido para gasoso, a gente chama de vaporização. Mas existe outra possibilidade? Sim, de gasoso para líquido. Gasoso para líquido, ó, gasoso para líquido. É o processo que a gente chama de condensação ou liquefação. Ok? E tem o processo de gasoso para sólido ou sólido para gasoso, que a gente chama de sublimação, ok? Então, ó, quando a gente fala do diagrama de fases, nós vamos falar das mudanças de estado físico da matéria. Isso normalmente vai ser relacionada a soluções, né, a líquidos, né? E nós vamos ter mudanças de fases a determinada pressão e a determinada temperatura, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem bastante esse estudo. Boa aula, até o nosso próximo tópico.